Então, aqui nós temos NR35. Deixa eu ver aqui onde fica melhor. Aqui, ó, NR35, tá? É Supremo Tempo Matriz. Cursos educacionais, NR35, segurança em trabalho e altura, tá? Então, trabalho e altura. Aqui a gente tem NR35, trabalho e altura. E ele diz o seguinte, esta norma apresenta requisitos mínimos para o trabalho em altura. São eles: medida de proteção, o planejamento, organização e execução. Isso é o que a empresa e os trabalhadores têm que executar. Para os trabalhadores envolvidos naquele trabalho em altura, ou seja, diretamente ou indiretamente. Como que a gente classifica diretamente? São os trabalhos que são contratados diretamente pela empresa CLT ou outro tipo de contrato. Indiretamente são os trabalhos de empresa empreiteiras ou trabalhador autônomo que está executando aquele trabalho lá. Então, isso também faz parte da fiscalização da empresa que contratou, seja o trabalhador direto ou indireto. Ok? Bom, aqui trabalho em altura é considerado a partir de 2 metros de altura do nível inferior e que tenha risco de queda. Ou seja, então vamos interpretar isso aqui. Eu estou no chão de uma casa, eu preciso subir para o teto dela para fazer um trabalho. Então, o meu nível inferior é o piso, é o chão, é a calçada. E a partir de 2 metros eu já tenho que usar todo o equiparato lá, o EPI, EPC, para poder utilizar. Vai ser mais para frente, eu vou falar sobre essa aula aí especificamente. Então, ele diz que é considerado a partir de 2 metros de altura acima, 2 metros, 2 metros e 1, 2 metros e 5, do nível inferior, ou seja, da onde a pessoa iniciou a subir, e que tenha risco de queda. Por exemplo, você pode estar em uma altura e não ter risco de queda. Por exemplo, você pode estar em cima de uma laje de um primeiro andar. E esse primeiro andar ser totalmente murado e não ter risco de cair lá de cima. E você não está em altura, não tem risco de queda, você não vai subir mais 2 metros acima. Então por que tem que explicar isso? Porque gera muita dúvida na cabeça do trabalhador. Quando ele começa a trabalhar com isso é que ele começa a ter essa ideia. Envolve intempéries. O que é intempéries? Eu estou trabalhando em cima de um teto, em cima de um galpão lá, 16 metros de altura. Começa a ventar muito forte. Ou seja, tem que ter lá um procedimento de uma biruta, onde ele vai colocar a posição e a direção do vento e a velocidade do vento, para que essas pessoas tenham um alerta para elas poderem descer. Tá? Descer porque o vento pode causar acidente, raios pode causar acidente, chuva pode causar acidente. Entendeu? Você deslizar na chuva e cair, ter uma queda involuntária ali. Envolve vários níveis de altura, tá? Depois a gente explica direitinho. E vamos explicar aqui algo sempre assim. A minha empresa ela exige que a partir de 1,80 m você já tem que usar equipamento. Ótimo, excelente. Como a NR35 exige os requisitos mínimos para que você utilize o equipamento, certo? Esses requisitos mínimos, ele diz que é a partir de 2 metros de altura, 2 metros acima. Mas a empresa quer que eu use com 1,80 m. Melhor ainda, mais segurança e você nunca vai chegar aos 2 metros já sem equipamento. Então é uma questão de hábito. É melhor. O que não pode estar acima de 2 metros, 2 metros e 2, 2 metros e 5, ou 2 metros sem o equipamento. Aí é arriscado, é perigoso e está fora da NR35. E o risco de queda é justamente isso que eu falei. Você pode estar em cima de uma laje e não ter risco de queda, mas a partir do momento que você subir de cima daquela laje mais 2 metros de altura para fazer um outro teto, uma caixa d'água, aí você já pode ter esse risco de queda da altura de onde a pessoa está até a laje que você do seu nível inferior. Tá? Então é justamente isso que a NR explica. Continuando aqui, responsabilidade do empregador. Tá? Vou ser breve. Quais são a responsabilidade do empregador que a NR35 pede? O empregador tem que garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nessa norma. Para isso tem um engenheiro do trabalho e tem um técnico de segurança do trabalho. Tá? Assegurar a realização de análise de risco. A análise de risco é AR, a abreviação, e essa análise de risco
é realizada tanto pelo engenheiro como técnico ou alguém capacitado que seja um técnico em edificação encarregado que esteja lá e tenha sido treinado para isso. Ele pode fazer. O que ele não pode fazer é assinar. Ele não vai ter registro de técnico para assinar na área de segurança do trabalho. Então ele pode fazer o técnico supervisionar e assinar. Tá? Então deixar bem claro isso, mas eu sou encarregado do trabalho em altura, tá, mas se você não é técnico, você não tem o registro diretamente do Ministério Público Federal, Ministério de Brasília, para poder estar assinando documento que é muito arriscado, tá? Então você pode fazer esse serviço, mas não pode assinar. Alguém capacitado para aquilo, que foi estudado especificamente naquilo, é que é o responsável técnico. E emissão de permissão do trabalho. O que é permissão do trabalho? A sigla é PT, né? Que é uma permissão para trabalho. A pessoa foi lá, verificou os andames, está tudo calçado, tudo montado direitinho, tudo dentro do parâmetro. A permissão de trabalho ela vai ser autorizada. Não, está permitido o trabalho. O andame está lá balançando, não tem um sistema de segurança, a montagem não foi bem realizada, essa permissão de trabalho ela não vai ser liberada até que esse andame esteja corretamente montado. E tem mais outros exemplos, né? Estou dando um andame que é o mais simples, né? É o mais simples. Você precisa subir em algo e não quer utilizar a escada, mas precisa de um andame. Então é um dos mais comuns, né? Escada a gente vai passar por lá também, que é anexo da NR35 agora. Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, então tem que ser desenvolvida, é rotineiro, todo dia eu tenho que fazer aqui, tá, então todo dia eu vou ter que me habituar com aquele procedimento, de pegar o 5 tarabat, afixar nas linhas de vida, seja horizontal ou vertical, que também mais na frente eu vou falar mais sobre isso, assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura pelo estudo, planejamento e implementação de ações nas medidas complementares de segurança. Vai lá, você analisa a área, vê o que é que vai fazer. Tem risco? Tem. Então, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro